Agora, me permita um Não tem comentário. Por reputação. favor. Otto von Bismarck foi o trouxa que inventou o INSS na Alemanha, Olha, em 1878. Foi por uma questão de que não tinha dinheiro anos para o antes dele governo. Então alguém disse, podemos começar a cobrar das pessoas que trabalham, garantindo a aposentadoria depois. E a primeira idade para se aposentar em 1878, o Otto von Bismarck colocou em 70 anos. Aí qual era? Entrava dinheiro, até que o primeiro se aposente, era uma grana gigantesca para o Estado. claro. E depois, quando começasse a se aposentar, Já era tinha mais dinheiro gente entrando. Então era um jogo interessante. Alguém veio e falou, Otto, ninguém está chegando nos 70 anos, todo mundo morre em 50, nessa época até menos. E aí modificaram para 60. E mesmo assim, 1878, o governo arrecadava e muita gente ficava de fora, precisamente porque faltava dinheiro no Estado. Então, olha as besteiras que o Otto von Bismarck fez. É. Olha, como dizia, você falou, né, de óleos, né, em riqueza, etc e tal, 129 milhões, nós que somos pobres. Eu gosto sempre de trazer aqui a frase do querido bisavô. Dizia o seguinte: devo à providência a graça de ser pobre. Sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna, nem falta me fizeram nunca lugares rendosos, riquezas e ostentações. E para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedoras solidariedades. Isso é muito bonito. E aí você conclui que você é independente. Perfeito. Boa. Sou livre, né, nesse sentido. Exatamente. É livre. E aí você é independente. Bem. O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, afirmou ontem que vai oficiar o presidente do STF, o Edson Fachin, para saber quem usava o número contatado por Daniel Vorcaro no dia em que o fundador do Banco Master foi preso pela primeira vez em novembro do ano passado. Na semana passada, Viana solicitou que o Supremo informasse no prazo de 2 dias úteis quais foram os usuários dos últimos 5 anos do número de celular identificado como destinatário das mensagens de Vorcaro. Faço uma pausa aqui. Eu sei qual número é esse, e eu sei que quem usava esse número era o Alexandre de Moraes. Ao longo dos últimos 5 anos, 5 não, 4, que eu estou na imprensa, esse era o número do Alexandre de Moraes. Isso já foi esclarecido para o público. Mas o STF resolveu ficar quieto e não falar nada. Faz a pêssega que passa. Então eu estou falando aqui. Ninguém me contou. Eu, Thiago Luiz Pavinato, vi. Esse número era usado pelo Moraes. O prazo se encerrou ontem e não houve resposta. A própria CPMI já tinha confirmado, no entanto, que o número era usado por Alexandre de Moraes. E, ao lado disso, uma reunião realizada a portas fechadas no Supremo Tribunal Federal, eu ia falar besteira. Sim. No dia 12 de março, ampliou as divergências entre os ministros sobre como conduzir a crise causada pelo caso Master. E isso aprofundou o racha interno no tribunal. Segundo a CNN, o encontro foi solicitado por Gilmar Mendes ao presidente da corte, o Edson Fachin, e aconteceria entre os dois ministros. Alguns minutos depois, né, que começou essa reunião, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o bonecão harmonizado Cristiano Zanin se juntaram ao decano e ao presidente do STF. Parte desses ministros tem cobrado do Fachin, desde o ano passado, maior empenho na defesa dos coleguinhas,
que estão no noticiário por relações com Daniel Vorcaro, especialmente Moraes e Toffoli. A cobrança, porém, não surtiu efeito, já que o Fachin mantém a pregação por autocontenção do STF e reflexão por parte de seus integrantes, evidenciando as divergências sobre a forma de conduzir a crise. Os discursos de Fachin são vistos como indiretas aos colegas e têm incomodado os ministros, acima do bem e do mal sempre, em Caivano. Ah, sem dúvida, né? Agora você vê que coisa bacana, né? Uma reunião secreta, fora de agenda também deles, evidentemente, fora do trabalho, deixando de lado as pautas de julgamento, todos os pareceres que eles têm que dar, Deixando de lado ou deixando a pauta lá dentro? Pauta lá dentro, com toda certeza, né? E aí eles se juntam para pressionar o presidente a ser mais incisivo na proteção do próprio tribunal, que perdeu a reputação, como a gente viu na notícia anterior. E aí eu vou dizer o seguinte, vai ter uma votação, né, em plenário agora para a continuidade ou não da CPMI e do INSS, por conta de um mandado de segurança, muito provavelmente feito aí em nome do presidente da comissão, né, do Carlos Viana, para dizer que o Alcolumbre cometeu omissão. Então, seria o mandado de segurança, que é um remédio constitucional, para dizer, olha, o presidente cometeu uma omissão aqui, é um direito líquido e certo da continuidade da investigação, na visão, obviamente, da CPMI, para a continuidade, e ele não o fez. Então, se o direito é líquido e certo, o Lula não teria tomado? Ah, teria tomado com toda certeza, né? Se tivesse ali à disposição dele, e se fosse palatável para ele, mas não é, porque o filhinho pode sofrer algum tipo de coisa na CPMI. Então, é isso. E aí, Pavinato, vai ser a prova dos 9, como costumava se dizer antigamente. E eles têm 9. A prova dos 9 membros. A prova dos 9 dedos? Não, nesse caso dos 9 membros. Ah, tá. Por quê? Porque o Toffoli vai ter que se declarar impedido de novo. E aí, vai ficar assim, ó. Fux, Carmen Lúcia, Fachin, como eu vejo, tá? André Mendonça e Cássio de um lado, e de outro lado, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dino e Zanin. Então eles estão